Os discípulos estudaram teologia? Talvez você use isso como desculpa para não estudar e para questionar qual a necessidade de estudar teologia. Eu quero contar para você uma história, depois eu quero te fazer algumas perguntas sobre essa história. E a minha história começa de uma forma talvez estranha, mas ela começa assim. A minha velha foi estudar no 19, mas eu acho que a sua velha estava na esquina da maledicência. Eu acho que ela estava sentada lá e ela começou a escutar alguém gritar só falta um, só falta um. Provavelmente a sua velha foi pro pecadão. Eu acho que ela foi pro pecadão. Agora, depois que chegasse a semana do GQ, ela vai ficar toda preocupada porque ela não fez o que precisava fazer. Eu acho melhor chamar o Barrinha, porque o Barrinha deve estar lá perto do tanque de Siloé ajudando um primeiro ano. A pergunta que eu faço para você, o que você entendeu dessa história? Essa história aconteceu comigo. E quem viveu essa história comigo sabe exatamente o que eu estou falando. Mas se você não viveu essa história comigo, você não faz a mínima ideia do que eu estou falando. E quando você diz, os discípulos estudaram teologia, claro que não. Eles viveram a teologia. A pergunta que eu faço para vocês, se você puder me responder, a gente vai chegar em alguma conclusão. Você já sentou na mesa junto com Jesus enquanto ele estava comendo? Você viu o que Jesus preferia comer? Se ele preferia comer mais pão ou preferia comer mais peixe? Quantos copos de água ele bebia? Você sabe essas coisas. Você teve intimidade de deitar no peito de Jesus? Então, a gente não pode se comparar com os discípulos trazendo como se fosse uma espécie de uma frase. O que eles têm que eu não tenho? Eles têm tudo que vocês não têm. Eles viveram lá, eles ficaram com Jesus 3 anos. Então, quando a gente começa essa discussão fazendo uma comparação, eu não estudo porque eles não estudaram. Então, alto lá. Tem muitas coisas que eles fizeram que a gente não fez. Então, a gente começar a querer colocar essa equação, dizendo porque eles não fizeram, a gente também não vai fazer, esse argumento não faz sentido, porque eles fizeram uma série de coisas que você não tem a mínima ideia do que aconteceu. Então, para que essa história que eu acabei de contar para você, eu vou ter que sentar com você durante vários meses para eu explicar o que aconteceu enquanto eu estava fazendo a minha faculdade de teologia e a minha faculdade de música. As histórias que eu vivi, as sensações que eu experimentei ao longo de 5 anos. Foi nessa época que eu fiquei sabendo que meu pai estava com câncer. Foi nessa época que eu fiquei sabendo de histórias de separação na minha família. Então, quando você simplesmente escuta essa história, ela não tem nenhum impacto sobre a sua vida. Mas se eu sentar com você ao longo de vários meses a fio para contar que muitas vezes, enquanto eu estava na faculdade, eu tinha que escolher se eu comia ou se eu ia para a faculdade estudar. E ao longo desses anos, Deus trouxe provisão para a minha vida. E a próxima vez que eu te contar essa mesma história, depois de você caminhar comigo alguns meses, essa história vai fazer sentido para você. E você vai poder se emocionar comigo, você vai poder chorar comigo, você vai poder se alegrar comigo. Porque agora, quando eu te contei essa história, você está perto do ambiente. Quando eu contei essa história para você, ela começou a fazer sentido. Por que nós estudamos teologia? Por causa de um distanciamento. Quando você lê a Bíblia, existe uma distância gigantesca entre o que você vive e entre a palavra de Deus. São 2000 anos de história. Então, a gente pergunta, mas os discípulos não estudaram teologia, mas os discípulos falavam aramaico, os discípulos conheciam hebraico, os discípulos foram formados dentro de um pensamento hebraico, e o pensamento hebraico é completamente diferente do nosso pensamento brasileiro. Você pensa como brasileiro, então um discípulo que pensa como judeu, isso é natural para ele. Agora, você que pensa como brasileiro, você precisa de teologia, porque senão você vai continuar pensando como brasileiro, fingindo que está entendendo tudo que ele está falando. Então, estudar sobre teologia é sobre aproximar, é sobre diminuir distâncias, porque entre esses 2000 anos de história, a língua distanciou você do texto bíblico, a cultura distanciou você do texto bíblico, a geografia distanciou você do texto bíblico. No Salmo 133, o salmista fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Depois ele cita 2 montes. A questão é que esses 2 montes são completamente diferentes. Um que experimenta a fertilidade e o outro que experimenta a escassez. O texto está juntando os dois de forma que o que tem mais abençoa o que tem menos.
Entender a geografia do texto bíblico faz eu olhar para esse texto de uma forma incrivelmente diferente. Ou ainda no texto de Marcos, capítulo 12, versículo 29, um escriba se aproxima de Jesus perguntando, mas como se resume, ou qual é o principal dos mandamentos? Jesus responde, ouve, ó Israel, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente lê isso, completamente distanciado da realidade histórica, quando Jesus está falando, ouve, ó Israel, Jesus está citando o Shema. Shema é uma coisa incrivelmente importante para o judeu. Então, Jesus está falando, o mandamento mais importante é o Shema. E aquele judeu entende muito bem, ele fica muito animado, porque Jesus não está falando de uma coisa diferente dele. Então, o Shema, ele ensina para o judeu que ele precisa ensinar todas as crianças, em todos os lugares, nos caminhos, quando sai de casa, quando entra de casa, que só existe um Deus de Israel. Então, provavelmente esse sujeito, ele cresceu escutando seu pai dizer que só existe um Deus, e é só nele que eu devo confiar. Esse judeu, ele cresceu isso, escutando essa história, e provavelmente ele, como pai, ele ensina isso para o seu filho. E agora, vindo da geração anterior para essa geração que está na sua frente, e quando Jesus fala sobre isso, ele se identifica. Ele conhece a minha história, ele conhece a minha tradição. É muito mais do que simplesmente um resumo ou um mandamento, é uma identificação. O estudo da teologia aqui é fundamental para entender quando Jesus está falando com uma pessoa, ele se identifica. A questão é como que a gente vai se identificar com as pessoas, ou como que a gente vai se identificar com o texto bíblico se a gente está longe dele milhares e milhares e milhares de anos. É verdade, eles não estudaram teologia, mas a pergunta que eu faço para você, você tem o mesmo conhecimento deles do mundo bíblico? Você tem o mesmo conhecimento que eles tinham sobre as questões de Israel? Judeus tinham cosmovisão hebraica, você tem uma cosmovisão hebraica? Você sabe o que é uma cosmovisão hebraica? Judeus falavam aramaico, judeus falavam hebraico e judeus tinham noção de grego. Você tem noção dessas três línguas? Os judeus têm um conhecimento profundo da história de Israel, da geografia de Israel, e ainda mais, judeus tinham profundo conhecimento da Torá. A maioria ou boa parte dos judeus chegavam a decorar palavra por palavra dos 5 primeiros livros da Bíblia. A pergunta que eu faço, você está no mesmo nível de conhecimento daqueles homens, simples homens daquele tempo? Então, quando a gente faz essa pergunta, discípulos estudaram teologia? Claro que não, mas a questão é que a gente está tão distante, quando a gente já conversou sobre isso, que o conhecimento deles sobre aquele ambiente é incrivelmente superior ao nosso. A gente pode afirmar que eles não estudaram teologia, mas quando eles escutaram Jesus dizer, por exemplo, se você tiver o fé de um tamanho de um grão de mostarda e dizer a esse monte, lança-te, eles entenderam, e na cabeça de nenhum deles, eles ou sofreram a tentação de olhar para um monte e dizer, monte, sai daí, se joga no mar, porque isso não faria sentido, porque eles sabiam exatamente, quando Jesus estava falando sobre lança do monte, a ideia do monte que Jesus está trabalhando nesse texto é a ideia do dia do Senhor. Então, quando o discípulo escuta Jesus falando sobre o monte, sobre lançar o monte ou sobre uma fé pequena, ele entende de uma forma muito clara que ele está falando que a menor fé ou a fé mais singela é capaz de levar o ser humano a participar do dia do Senhor ou abrir a porta para que você participe do reino do Cordeiro. Ele não tem uma pretensão de ter uma fé tão absoluta e tão poderosa que vai tentar resolver todas as coisas, mas ele tem a simplicidade de acreditar que não é o tamanho da minha fé, não é a força da minha fé, mas em quem eu confio. Os discípulos, ao andar com Jesus e conhecer todo esse ambiente, ao escutarem as palavras de Jesus, eles sabiam, talvez a minha fé não seja tão forte assim, mas mesmo que a minha fé seja simples e humilde, eu estarei naquele dia junto com meu Senhor. Agora, sem esse contexto, eu começo a acreditar e eu começo a promover e eu começo a ensinar uma fé que está sempre atrás de grandes coisas, de grandes realizações, querendo fazer coisas mirabolantes, tirando de um texto o que nunca esteve presente ali.
Estudar teologia tem a ver com desmistificar ou corrigir equívocos. Lembra da minha história? Eu falei sobre Pecadão, sobre Velha. O Pecadão era o nome do lugar onde a gente jogava bola. Praça da Maledicência era uma esquina onde a gente ficava sentado esperando os professores chegar, e a gente colocou o apelido carinhoso de Praça da Maledicência. Então, se você não conhecer uma história, o Espírito Santo não vai te revelar isso. E a grande objeção que eu escuto, mas a gente tem o Espírito Santo e o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade, o Espírito Santo ele simplesmente esclarece. Eu insisto, teologia é tarefa sua. O Espírito Santo vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. A sua tarefa é conhecer o máximo possível essa história para entender os seus significados. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é um tema para a nossa próxima conversa. Eu te espero. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar e de se inscrever no nosso canal.